Olá, boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Calorzinho, né? É uma bela esquentada. E hoje talvez vocês devem estar se perguntando, eu aqui de novo? Né? Estive aqui semana passada. Sim, eu aqui de novo. E o mais interessante é que, como eu estou aqui de novo, nós vamos finalizar o Sermão do Monte, então, né? Semana passada eu comentei que tínhamos apenas mais uma mensagem, né? Mais um trecho para estudarmos sobre o Sermão do Monte. E aqui estamos, então, o finalzinho do Sermão de Jesus, aquele sermão que nós começamos estudando lá no capítulo 5 de Mateus, nós vimos o capítulo 6, e agora nós estamos no 7, nos últimos versículos. Aquele sermão de Jesus que nos leva a entendermos, né, como vivermos para Cristo, como termos uma vida que é dedicada a Deus, uma vida agradável ao Pai, uma vida que glorifica ao nosso Senhor, uma vida que seja cheia de amor, cheia de graça, com discernimento através do Espírito Santo. Semana passada, quem lembra, quem estava aí ou quem acompanhou de casa, né, vai lembrar que nós conversamos sobre os falsos profetas. Nós vimos os versículos 15 até o 23, nós vimos o que Jesus fala então sobre os falsos profetas, como que nós podemos reconhecer os falsos profetas, e também nós passamos um segundo assunto ali que Jesus traz junto com essa questão dos falsos profetas, que é sobre que nem todos vão entrar no reino dos céus, né? Nem todos vão entrar. Nós vimos que no dia do juízo, lá naquele dia, só saber a resposta certa não será suficiente, mas é necessário então ter fé em Cristo Jesus, uma real, né, uma verdadeira entrega ao Pai. A fé de Jesus é tudo o que importará, né? Usei essa frase semana passada. Então, seguindo, né, hoje nós vamos ver então Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 29, encerrando ali o capítulo 7. Até porque vocês vão perceber que ele realmente encerra, porque no 8, versículo 1, ele diz quando ele desceu do monte. Então, acabou ali, né? E a gente vai ver agora que realmente nos versículos 28 e 29 é o fim ali desse sermão ali que Mateus registrou. Então, Mateus capítulo 7, vamos começar lendo a partir do versículo 24, que diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por essa noite tão especial em que podemos celebrar o Teu nome juntos como igreja. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos conduza a entendimento, sabedoria para entendermos a Tua palavra hoje. E que o Senhor possa nos ajudar a aplicá-la em nossas vidas, para que a gente possa cada vez mais sermos semelhantes a Cristo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, para a gente relembrar, né, só para a gente contextualizar um pouquinho, nós estamos aqui no fim do Sermão do Monte, começa ali no versículo 13, né? E aqui Jesus novamente ele vai comparar duas coisas. Ele vem comparando sempre duas coisas. Comparou a porta estreita, a porta larga, comparou o caminho estreito, o caminho amplo, comparou dois tipos de árvores, dois tipos de fruto, dois tipos de pessoas que vão chegar perante Deus. E agora ele está comparando, né, dois tipos de pessoas também, mas usando o exemplo da construção de uma casa, ou melhor, ele usa o exemplo dos alicerces, né, dessa casa. Quais são os solos em que esta casa estará alicerçada? Então Jesus está finalizando o seu sermão e na conclusão a gente vê que ele faz o apelo dele alertando sobre diversos pontos, né? Então no mês passado, né, nós vimos ele alertando sobre os diferentes tipos de caminho.
Ele falou lá sobre porta estreita, porta larga, caminho, caminho amplo, né? E o caminho estreito, o caminho apertado. Então ele fala sobre isso, ele nos orienta, nos alerta para que a gente não siga o caminho da religiosidade, porque esse caminho não vai levar até Deus. Depois, então, na semana passada, nós vimos sobre a questão dos falsos profetas. Ele alertou que essas pessoas, elas vão influenciar outros a seguirem esse caminho incorreto, o caminho que não leva a Deus, que não é o evangelho verdadeiro. Nós vimos também Jesus falando aqui no encerramento do seu sermão, sobre que não é apenas a gente saber a resposta, que a gente vai entrar no reino dos céus, mas a gente realmente tem que viver, né, conhecer e falar não é suficiente. A gente precisa viver, a gente precisa praticar, né? Aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam, não entrarão no reino dos céus, né? Ele até usa o exemplo: entrará no reino dos céus apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, no versículo 21. Então nós percebemos ali que Jesus ele vai encerrando, citando às vezes coisas semelhantes, mas elas não são tão semelhantes assim. Ele vai dando, né, paralelos diferentes, exemplos diferentes, situações diferentes, mas ele acaba sempre falando a mesma coisa, o que vai realmente levar até Deus. A forma como nós vamos entrar no reino dos céus é sempre através de uma entrega, é sempre através da fé em Cristo Jesus. E agora ele vai falar de novo sobre isso. Ele vai falar de pessoas, né, aqueles que ouviram, mas não praticaram. E aí vocês podem me dizer, tá, mas então Jesus ele não está falando a mesma coisa sobre, né, quando ele falou ali no 21 em diante? Não é parecido, né, aquele que conhece a verdade, mas não pratica porque precisa fazer a vontade do Pai? É um pouco parecido, mas a ideia aqui é um pouco diferente. Agora ele vai estar falando sobre aqueles que conheceram a verdade, né? Alguém, por exemplo, evangelizou eles, falou do abismo ligado, por exemplo, né? Esclareceu, a pessoa entendeu, mas ela decidiu não andar no caminho de Deus. Ela preferiu andar no seu próprio caminho. Ela preferiu dar o jeitinho, né? Então eu sei como é que é, mas eu quero andar do meu jeito. É bem diferente do falso profeta que a gente viu na semana passada, que era uma pessoa que tinha ouvido falar de Cristo, ou melhor, conhecia de certa forma Deus, queria viver para Deus, mas vivia naquela religiosidade, né? E muitas vezes queria obter coisas para si mesmo. Então é uma pessoa que usava a fé a seu favor. E aqui então ele está falando de uma pessoa que ouviu falar, mas ela não é nem falso profeta, não está nem levando outras pessoas para um mau caminho, mas ela sabe da situação, como é que funciona o evangelho, como é que funciona a salvação, mas ela decidiu seguir, né, numa outra direção. Decidiu seguir, bom, eu sei que Jesus morreu por mim e tal, mas eu consigo pelo meu próprio esforço, né? Eu posso fazer do meu jeito. Então ele é um pouquinho diferente, mas percebam que está tudo alinhado, e isso é maravilhoso, porque Jesus ele vai abordando os diversos pontos, para a gente não chegar, por exemplo, e dizer assim, Jesus falou daquele ponto, mas esse ponto aqui que eu estou vivendo ele não falou, então o meu ponto está tudo bem. Não, ele vai abordando com pequenas nuances de diferença, ele vai abordando todos os pontos, né? Então assim, com esse encerramento aqui do sermão de Jesus, né, desde o versículo 13 até o versículo 27, as palavras que ele fala, né, ele acaba servindo para muitas ocasiões, inclusive para nós, né? Serve para nós hoje mesmo. Na verdade, todo o sermão, né, serve para nós, né? Não só o encerramento, mas ele se adapta a nós, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, isso não serve para mim, né? Isso aqui, essa história aqui das casas aqui e tal, não serve para mim, porque eu não sou que nem um insensato, eu sou prudente. Mas isso já nos serve de alerta para que a gente não vire um insensato, né? A palavra de Deus, ela é rica, ela é viva, e ela, mesmo que às vezes a gente acha que não está falando para nós, ela está falando para nós, sempre, né? Daqui a pouco a gente viu lá naquela parte que falou sobre matar o irmão, eu não odeio ninguém, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode odiar alguém, né? E a gente comete o pecado por achar que a gente não peca, né? João fala isso em 1 João, aquele que diz que não peca,
é mentiroso. E faz de Deus mentiroso ainda. Nós vamos voltar aqui ao nosso trecho aqui, ao nosso contexto, vamos estudá-lo entender o que Jesus fala. Versículo 24, portanto, e é interessante esse portanto, quer dizer que agora Jesus ele está levando em consideração tudo o que ele falou até aqui, né? Ele vem dizendo, portanto, olha, tudo que eu venho falando lá desde do capítulo 5, né? No caso aqui Mateus colocou nesses capítulos, mas tudo que eu estou falando desde 2 dias atrás, né? Os sermões de Jesus eram imensos, né? Eles eram longos, às vezes demorava mais de um dia, e as pessoas ficavam lá, firmes, né? Mas ele diz então, portanto, tudo o que eu venho falando, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, Jesus ele se refere a tudo o que ele tem falado, todo o seu ensino, todo o sermão do monte, todo o correto entendimento da lei, tudo que ele fala sobre a forma como a gente realmente pode chegar até Deus. E aí, diante disso, a gente percebe que todo o sermão do monte, ele gira em torno de uma única coisa, gira em torno do nosso coração. Ele gira em torno daquilo que a gente tem lá no mais profundo, né? Aquilo que a gente realmente precisa quebrantar para que o Espírito Santo habite e nos guie no caminho do Senhor. Gira tudo em torno do coração. Isso muitas vezes os judeus eles não entendiam, por isso que Jesus ele bate muito nessa tecla, né, de falar sobre a lei e mostrar o que realmente significava a lei. Porque os judeus eles achavam que a lei era só prática, né, só físico, vamos dizer assim, né, só fazer. Mas não, vem lá do coração, e é isso que Jesus vem falando. E aqui ele fala, então, portanto, quem ouve estas minhas palavras, percebam que ele diz quem ouve e as pratica. Então, quem ouve e pratica, não é só quem ouve, né? O homem prudente não é só a pessoa que ouviu falar de Jesus. Uma vez quando eu passava no pedágio, né, quando a gente ia para os acampamentos e tal, a gente passava um monte de pedágio, né? A gente sempre falava para a mulher do pedágio lá, Jesus te ama. Como se fosse fazer grande diferença na vida dela, Jesus te ama. Talvez ela já sabe que Jesus ama ela, né? Deus ama ela. Mas Jesus te ama não vai fazer ela ser salva, né? Jesus te ama não mostra a real entrega que ela tem que ter. Mas Jesus te ama já é melhor que nada, né? A gente pode começar com Jesus te ama e depois continuar. A gente só não pode deixar só no Jesus te ama. Porque senão a pessoa só vai saber isso, né? Não vai saber todo o resto. Não vai saber tudo o que mais ela pode herdar através desse amor tão grandioso de Jesus. Então, ouve e pratica, não apenas aquele que ouve. Quer dizer que a gente precisa praticar, a gente precisa aplicar, a gente precisa viver. Esse é o homem prudente. Esse é o homem prudente que Jesus está falando. E aí ele usa então o exemplo da casa. O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele usa então o exemplo, na verdade não da casa, mas dos alicerces da casa, né? Aonde que aquela casa foi alicerçada? Sobre a rocha. A casa aqui, ela pouco importa, né? Às vezes o pessoal talvez pode fazer um desenho, alguma coisa assim, vamos botar a casa do prudente bem bonita, né? A casa do insensato vamos botar meio fraca assim, né? Porque tá na areia lá. Não, a casa dos dois podem ser idênticas, né? Pequenas ou grandes, não sei, indiferente, mas elas podem ser idênticas. Porque o que importa não é como é que a casa é, mas aonde ela está construída. Lembra que eu falei semana passada sobre essa questão que às vezes a gente pode acabar fingindo ser cristão e enganando, né, os outros, enganando a nós mesmos também, né? A gente pode ser como qualquer um outro. A casa, né? A gente pode ser igual a todo mundo dentro da igreja. Mas o que importa é onde eu estou com os meus pés firmados. Aonde está o alicerce? Onde estão os alicerces da minha casa? E aí então, o prudente ele constrói sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus, é o evangelho. A rocha é tudo que Jesus tem falado, né? Ele diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então ele está falando sobre isso, né? As minhas palavras são a rocha. É isso que ele está falando. É como o prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Que constrói a sua casa, a sua vida é construída sobre as minhas palavras.
Então é a palavra de Deus, é nós estarmos realmente construindo sobre a verdade, sobre Cristo. Aí pode vir qualquer coisa, pode vir tempestade que for, essa casa não vai cair. Sabe por quê? Porque ela está firmada, está alicerçada em Cristo, na rocha. Ela não pode ser derrubada. Aí pode vir falso ensino, falso profeta que for, pode vir aí filosofias, pode vir qualquer coisa. Nada vai derrubar aquilo que Cristo nos deixou. Nada vai derrubar. Porque a palavra de Deus é como uma rocha. Quando a gente tem alguma crise de fé, né? Às vezes as pessoas passam por isso. Eu mesmo já passei por situações em que eu comecei a questionar, talvez até duvidar. Será que é isso mesmo? Né? Lá no início da minha conversão. Quando a gente passa por isso, não é por causa que o ensino de Cristo ele é fraco, né? Ou essa rocha, ela pode quebrar. Não é por causa disso. É porque nós somos fracos. É porque nós temos dificuldade de nos entregarmos totalmente a Deus. É porque nós não estamos realmente construindo todos os alicerces da nossa casa na rocha. Como é que está a tua casa? Onde é que ela está construída? Talvez você pode ter construído a sua casa, uma parte na rocha, outra parte na areia. E eu vou dizer para vocês, se tu construiu uma parte da tua casa na areia, a casa toda cai. Daqui a pouco vai ficar só a partezinha do alicerce lá na rocha, mas a casa vai cair. Porque uma coisa puxa a outra. Né? Já viu aquele velho comentário sobre a pessoa que está em cima do muro? A pessoa que está em cima do muro, ela não está... As pessoas dizem assim, não está nem do lado de Deus, nem do lado do inimigo, né? Nem do diabo. A pessoa que está em cima do muro, ela já está no lado do inimigo. Porque o muro é dele. Né? O pessoal fala isso, né? E é uma realidade. Porque a pessoa que está em cima do muro, ela está indecisa. Só quem está do lado de Deus, está do lado de Deus. Aquilo que nós vimos, inclusive, no Sermão do Monte, seja seu sim, sim, e o seu não, não. Ou você está com Deus, ou você não está. 1 João fala muito sobre esse paralelo, né? Deus, ele é luz, ele não é trevas. Onde há luz, não há trevas. Onde há trevas, não há luz. Se você está com Deus, você não está em trevas. Você está na luz. Agora, se você está em trevas, você não pode estar com Deus. É simples. Ou é um ou é outro. Não existe meio termo. Mas continuando, então esse é o prudente. Ele constrói sua casa na rocha, em cima do ensino verdadeiro de Jesus. E aí no 26, ele vai falar então sobre o outro cara. E lembrem-se que aqui nós não estamos falando sobre pessoas que não conhecem a Cristo, não, são pessoas que já ouviram, neste caso, ouviram falar da mensagem, mas não vivem. Mas quem ouve, versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Perceba aqui que Jesus agora ele fala que o insensato, ele ouve, então ele ouviu. O insensato pode ser um daqueles que estavam nesse dia ali no Sermão do Monte, um daqueles fariseus, um dos mestres da lei, ou um qualquer lá que não era fariseu nem mestre da lei, um que chegou lá, queria ouvir o que Jesus ia falar, né? Pode ser um desses caras também. Esse é um insensato, ele ouviu tudo que Jesus falou, mas ele não pratica. Ele não quer viver aquilo, porque ele acha que eu entendi o que Jesus falou, tem que ser no coração, eu vou dar meu jeitinho, eu vou fazer do meu jeito. Né? Eu vou lá na igreja, né? E aí eu vou tentar fazer do meu jeito. É um insensato. É a pessoa que sabe quem é a rocha firme. Mas mesmo assim, ele vai lá e coloca os alicerces dele aonde? Na areia. Né? O insensato é quem ele não tem bom senso, ele não tem senso nenhum. Ele é uma pessoa que não dá ouvidos à razão. É um tolo. Se vocês pesquisarem no dicionário, vai falar isso. E qualquer um de nós sabe que a gente precisa construir os alicerces de uma casa em algo firme, né? Porque senão qualquer coisa derruba, né? A gente precisa construir a casa sobre uma rocha. Mas ele, teimoso, ele vai lá e constrói na areia. Porque para ele vai dar tudo certo. Não, mas essa areia aqui, olha como é que ela está compactada. Está bem compactada. Aqui eu estou deixando bem firme aqui, eu vou construir que vai dar tudo certo. Imagina se vai vir, né? Imagina. Vai vir uma inundação aí? Não, imagina, não vai ter problema nenhum, aqui suporta. Né? Aqui eu estou utilizando o material da melhor qualidade e vai aguentar firme. Não aguenta. Não aguenta.
Para ele vai dar tudo certo, mas na verdade a gente olha para a vida de uma pessoa assim e a gente vê que existe uma total falta de propósito na vida. Essa pessoa, ela não tem futuro nenhum na frente, tipo, ela não consegue olhar para frente e perceber para onde que ela está indo. Ela ouviu essas palavras de Jesus falando, olha, existe um caminho que é o caminho largo, esse caminho não vai levar até Deus. Olha, existem pessoas que vão chegar lá e eu vou dizer, não te conheço. Essa pessoa não consegue olhar para essas coisas lá na frente, ela quer viver o agora. Não, tem que viver o agora, agora é o momento. Depois, aí eu penso lá na frente, só que depois pode não chegar, né? Depois pode não chegar. O momento para a gente seguir a Cristo é agora. Essa pessoa, ela vive uma grande irresponsabilidade na sua vida, quando ela pensa dessa forma, ela conhece a verdade, mas ela não vive a verdade. E ao falar isso, quando Jesus fala sobre isso, ele demonstra que não é apenas prudente, né? Porque aquele que constrói na rocha, ele diz que é o prudente. E aí esse da areia, ele diz que é o insensato. Mas quando ele chama ele de insensato e não de imprudente, ele acaba demonstrando que não é apenas prudente a gente construir sobre a rocha, mas é sensato também. É lógico, né? Faz parte da razão. É a coisa certa a ser feita. Até porque é a única forma de nós entrarmos no reino dos céus. Então, não faz sentido a gente seguir por outro caminho. Mas mesmo ouvindo isso, mesmo sabendo sobre isso, mesmo ouvindo inclusive essas palavras, existem insensatos por aí que vão querer construir essa casa sobre o seu próprio entendimento, sobre filosofias vãs e enganosas, né? Paulo fala sobre isso. Não se apoiem em filosofias vãs e enganosas. Nós temos que nos apoiar apenas na verdade. E o que ocorre então com essa pessoa insensata? A casa dela vai cair. A casa dela vai cair. É isso que vai acontecer. Ela não tem sustentação nenhuma para suportar as provações que vão vir. E a sua queda, né? O versículo diz, vai ser grande, ó. E foi grande a sua queda. Inclusive tem uma outra versão, a NVT, nova versão transformadora, que diz assim, ela cairá com grande estrondo. Ou seja, vai chamar atenção quando cair. Isso porque quando a gente fala sobre, para os dois, né? O prudente e o insensato, essa chuva, transbordar os rios, né? A chuva que vai vir, a tempestade e tudo mais. Jesus, ele está falando sobre aquele dia, sabe? O dia do juízo, aquele dia final. Às vezes a gente interpreta e a gente pensa que isso daqui é só as coisas difíceis da vida, né? E às vezes a gente pensa assim que a vida do cristão, a vida do prudente não vai ter turbulência, né? Lá na frente ele não vai passar pelo julgamento. É igual. Qual que é a diferença? A diferença é que o prudente, ele está firmado sobre a rocha. E quando ele chegar diante de Deus, diante do castigo, diante da ira futura que a gente conhece, né? A ira futura de Deus, quando chegar perante Deus, lá na frente, no dia do juízo, e Deus vier para derramar a sua ira sobre todos os pecadores, essa pessoa que é prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha que está firmado em Cristo, ela não vai sentir nenhum tipo de abalo, não vai nem dar uma balançadinha. Sabe por quê? Porque Cristo pagou o preço já. Cristo já pagou esse preço. Talvez ela sinta o ventinho ali, né? Mas Jesus vai estar recebendo. Na verdade, Jesus até já recebeu a ira de Deus, né? Já recebeu, ele já pagou os pecados na cruz. Ele morreu por nós naquela cruz para pagar o preço desses pecados. Então, o preço já foi pago. Mas o insensato, quando estiver lá e começar a vir a ira de Deus, começar a vir toda aquela turbulência, aí ele vai ver todo o seu sistema de valores caindo. Tudo o que ele acreditava, tudo o que ele achava que era suficiente, ele vai ver caindo. Né? Como uma casa de cartas. Já fizeram aquela castelinho de cartas assim? Né? Vai caindo. Né? Tu derruba uma, vai caindo tudo. Tudo cai. Porque ele não vai ser capaz de suportar tão grande o poder de Deus. Os alicerces dele estão firmados na areia. E não vai aguentar. E aí nisso nós então finalizamos o que Jesus falou. Finalizamos então o Sermão do Monte. E aí então Mateus ele adiciona uma posição, assim como lá no início que ele diz, né, a postura que Jesus tinha, de subir um monte, sentar-se, né, uma postura de mestre. Ele diz então, quando Jesus acabou de dizer essas coisas,
Mateus ele dá um panorama, como é que estão as coisas ali, né? As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A autoridade de Jesus no seu sermão, em todo o seu sermão, ela é demonstrada pela sua imensa sabedoria, pelo seu imenso conhecimento, pela sua imensa intimidade com o Pai, pela sua forma de falar. Ele não tinha medo de falar a verdade. Mas isso tudo, né, as pessoas lá perceberam isso, por causa que Jesus ele não precisava citar outras pessoas para dar autoridade ao que ele estava falando. Isso quem fazia eram os escribas, os mestres da lei. Eles faziam isso. Para que eles pudessem dar autoridade ao que eles falavam, eles citavam outros. Né? Eles diziam, Isaías falou isso. Jeremias, o profeta Jeremias falou isso. Para dar autoridade àquele ensino que eles estavam dando. Jesus, ele não precisa. Ele mesmo tem a autoridade da sua palavra. Né? Ele mesmo tinha autoridade para falar o que estava falando. Vocês podem perceber que Jesus, ele cita apenas a lei para dizer, vocês ouviram o que foi dito. Né? Não matarás. E então ele, com a sua autoridade, ele diz, mas aquele que odiar o seu irmão, né, que pensar, ele já vai falando. Ele dá autoridade. Ele mesmo tem autoridade. Ele não cita ninguém para dizer, olha, lá no fim dos tempos, no dia do juízo, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu fiz isso por ti e tal. Ele não fala, não cita ninguém. Ele simplesmente vão vir falar comigo, inclusive. Né, vão chegar para mim e dizer isso. Tremenda autoridade que ele demonstrava. E as pessoas ficaram maravilhadas com isso, porque reconheceram a autoridade de Cristo, né? Não é à toa que eles ficaram maravilhados. E eu, quando leio essas palavras de Jesus, e é um dos grandes motivos que eu quis que nós estudássemos juntos como igreja todo esse sermão, quando eu leio essas palavras, eu também fico maravilhado, porque eu vejo quão grande é o amor de Deus, quão rico é o ensino que Jesus tem para cada um de nós, quão grandioso Deus é. Foi muito bom a gente ter cantado no louvor quão grande é o nosso Deus, né? Porque Ele realmente é grande. Então, para nós concluirmos, parece que Jesus, que nem eu falei antes, ele é um pouco repetitivo, né? No sermão. Inclusive aqui na conclusão. Na conclusão parece que, Jesus podia ter feito só um dos exemplos, não precisava tantos. Sim, ele é repetitivo e não ao mesmo tempo. Como assim? Sim, ele é repetitivo porque ele sempre está apontando para a mesma coisa. Ele sempre está apontando para si mesmo, o seu amor. Ele sempre está apontando para a necessidade de entrega total. Ele sempre está apontando para a necessidade de seguirmos a palavra de Deus. Ele sempre está apontando para o coração. Ele sempre está apontando para que Deus seja o centro das nossas vidas. Ele sempre está apontando para a necessidade de sermos realmente, de forma verdadeira, servos do nosso Senhor. Ele sempre está apontando para a mesma coisa. Em todos os pontos, nós percebemos isso. Até quando ele ensina a orar, ele coloca Deus no centro. É com Deus que nós vamos falar. Né? É com Deus que nós vamos falar. Ele tem que ser o centro. Até no nosso relacionamento com os outros, Deus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. Porque o amor que nós vamos ter pelo outro vai vir de Deus. E ao mesmo tempo, então, ele não é tão repetitivo, apesar de ele sempre falar a mesma coisa, porque ele cobre uma vastidão de assuntos. Ele utiliza diversos exemplos, diversos pontos para poder tentar pegar todas as áreas. Talvez Jesus pode ter até falado muito mais, né? Diz que em alguns casos, né, a gente vê lá a multiplicação lá dos pães e peixes, diz que eles já estavam mais de um dia lá. Inclusive a multidão lá estava já, né, com fome. E aí ocorre a multiplicação, né? Então os sermões de Jesus, eles eram longos. Talvez alguns pontos aqui ele estivesse, né, falando um pouco mais. Mateus ele faz então um apanhado, né, da essência, né, de tudo o que a gente precisa ter hoje. E isso aqui é suficiente, tá, pessoal? Isso é suficiente porque o Espírito Santo inspirou isso. Então, ele cita esses pontos diferentes, mesmo que às vezes bem próximos. Ele vai citando, ele vai comentando para cobrir diversas questões. Então, que a gente realmente possa construir a nossa casa sobre a rocha. Daqui a pouco você está construindo a sua casa e o alicerce, daqui a pouco um alicerce você botou na rocha, outro na areia, saiba que não é por aí. Né? Já começa, tira fora aquilo lá, bota para o outro lado ali, coloca a pedra ali, a palavra de Deus, coloca lá na sua vida para construir a casa ali. Eu gostaria de citar Salmos capítulo 18, versículo 2.
Você pode abrir aí? Salmo 18, versículo 2. Se você quiser decorar um versículo para sempre lembrar de construir a sua casa sobre a rocha, decore esse versículo, para você saber quem é a rocha que você vai construir a sua casa. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. O Senhor é a minha rocha. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Que possamos, então, sempre lembrar disso. Quem é a rocha da minha vida? Que Ele possa ser o nosso caminho, que Ele possa ser o nosso norte, que Ele possa ser o nosso alvo, que nem Paulo fala, né, em Filipenses. Que nós não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, que a gente sempre esteja andando nesse caminho que é o de Cristo, que a gente possa também ver Cristo como a autoridade que Ele realmente é. Mas não só uma autoridade, olha só como Cristo, né, é uma autoridade, mas que Ele seja a autoridade da nossa vida, que Ele seja o nosso Senhor. O Sermão do Monte, ele é maravilhoso, né? A gente olha, é maravilhoso. Foi um desafio e também um privilégio poder estudar junto com vocês isso, todo esse sermão. É um desafio porque há muitos temas difíceis de a gente expor, mas a sabedoria de Jesus, ela é incrível, ela é imensa, e o Espírito Santo nos conduz para que a gente possa entender e que a gente possa realmente praticar isso, para a gente crescer juntos, para que a gente possa amadurecer juntos. E eu quero encerrar, então, com um trecho de Paulo à igreja de Éfeso. Abra aí sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Que essa possa ser a nossa oração para a nossa igreja. Que a gente realmente possa colocar isso em nossos corações, para a gente viver a igreja dessa forma aqui. Né? Que esse possa ser assim, uma vez a gente firmado sobre a rocha, que a gente busque isso, esse crescimento juntos. Efésios capítulo 3, nós vamos ler os versículos 16 ao 21. Marca aí na sua Bíblia, dobra a página, não sei. Que você possa sempre lembrar desse texto, desse trecho, possa meditar durante a semana, se vocês quiserem conversar sobre ele no grupo célula, no grupo de relacionamento, né? Não sei, fica a sugestão, mas ele é muito importante. Se você quiser estudar na sua casa, com a sua família, estude a Bíblia com a sua família, né? Orem juntos sobre isso, leiam, podem ler todos os dias, o mesmo texto, não tem problema. Cada dia vocês vão perceber coisas novas. Então vamos ler, Efésios capítulo 3, nós vamos ler do 16 até o 21, que essa seja a nossa oração, a mesma oração que Paulo fez à igreja de Éfeso. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, que a gente esteja realmente conectados em Cristo, sejamos realmente alicerçados no amor dele. Vocês possam juntamente com todos os santos, todos nós juntos como igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, todos, né, tudo que for, né, de Jesus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, um amor inexplicável, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A gente só vai ser cheio da plenitude de Deus quando a gente seguir isso que Paulo está falando aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço pelo Teu cuidado com cada um de nós, Pai. E obrigado por essas palavras maravilhosas que o Teu Filho deixou para todos nós. Senhor, que possamos realmente fazer a Tua vontade, que possamos realmente colocar os nossos pés sobre a rocha, alicerçar a nossa casa sobre a rocha, que possamos viver alicerçados e arraigados no Teu amor, que a Tua palavra possa guiar as nossas vidas. E que possamos crescer juntos como igreja, todos nós juntos possamos amadurecer para sermos semelhantes a Cristo, que possamos ajudar uns aos outros, que possamos realmente, cada um de nós, fazer a nossa parte, mas principalmente, Pai, que o Senhor seja o nosso centro, que o Senhor seja o foco da nossa vida, o nosso norte, o nosso alvo, que nós possamos ser servos verdadeiros do Teu Filho.
que não seja algo da boca para fora, que não seja algo que nós ouvimos, mas a gente preferiu não viver, ou preferimos nos enganar vivendo algum tipo de religiosidade. Mas Deus, que o Teu Espírito Santo possa efetuar essa transformação no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.